Olá, amigos. Vamos agora às questões CESP sobre a classificação institucional. Venham comigo, então. Questão número 1. Na estrutura da programação orçamentária da despesa, o bloco que identifica a unidade orçamentária é a classificação institucional. Nós vamos ver a unidade orçamentária dentro da classificação institucional? Perfeito. Tanto o órgão orçamentário como a unidade orçamentária compõem a classificação institucional. Questão 1, certa. Questão número 2. A classificação econômica explicita os gastos relacionados a cada órgão público e é fundamental para o estabelecimento da responsabilidade administrativa pela formulação, pela execução e pelo controle dos orçamentos. A classificação econômica, que é a classificação por natureza da despesa, é aquela que explicita os gastos relacionados a cada órgão público, é ela que a gente vai identificar cada órgão público. Questão 2, errada, é a classificação institucional, que nós vamos identificar o agente encarregado do gasto, qual órgão público vai ser encarregado por aquele gasto. Então, a questão 2 está errada. Questão 3, a estrutura de alocação dos créditos orçamentários é identificada na classificação funcional. É a classificação funcional que nós vamos identificar a estrutura de alocação dos créditos orçamentários, onde que está sendo alocado, qual agente encarregado do gasto. Questão 3, errada. É a classificação institucional. A classificação funcional vai falar em que área a despesa será aplicada. Questão 3, errada. Questão 4. O tema da política pública é definido na classificação institucional. É para isso que serve a classificação institucional, identificar o tema da política pública. Também, questão errada. No tema da política pública, na classificação institucional, não. A gente pode entender como tema da política pública seria na estrutura programática, mas nunca na classificação institucional, que vai identificar o agente encarregado do gasto. Questão 4, errada. Questão 5. Por meio da classificação institucional, pode-se identificar o responsável pela programação da despesa pública. Por meio da classificação institucional, é nela que vamos identificar o responsável pelo gasto, pela programação da despesa pública. Questão 5, certa, isso mesmo. Questão 6. Suponha que um técnico do governo federal tenha classificado determinada despesa como encargos financeiros da União. Nessa situação, é correto afirmar que o técnico se utilizou da classificação institucional da despesa. Então, é uma questão um pouquinho mais difícil para a gente raciocinar. Bom, ele classificou uma despesa como encargos financeiros da União. Esses encargos financeiros da União, eu posso encontrar na classificação institucional da despesa? Sim, porque um órgão ou unidade orçamentária nem sempre vai corresponder a uma estrutura administrativa. Nem sempre um órgão vai ser o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde, não. Nós temos alguns que têm umas características diferenciadas, de não corresponder a uma estrutura administrativa. Um exemplo são os encargos financeiros da União, que são classificados, sim, estão dentro da classificação institucional. Questão 6, certa. Questão 7. Na classificação institucional da despesa, cada unidade orçamentária é subdividida em diversos órgãos. Na classificação institucional, a gente tem a unidade orçamentária e ela é dividida em órgãos. Questão 7 está errada, exatamente o contrário. A gente tem órgãos orçamentários que são subdivididos em diversas unidades orçamentárias. Então, a questão inverteu. Por isso, ela está errada, questão 7. Questão 8. Na classificação institucional, os 2 primeiros dígitos representam o órgão e os 3 últimos a unidade orçamentária. Está falando o seguinte, na classificação institucional a gente tem o órgão, os 2 primeiros. E os 3 últimos seriam a unidade orçamentária. E é exatamente isso. 2 primeiros dígitos, órgão orçamentário, 3 últimos, unidade orçamentária. Questão 8 está certa. Questão número 9. Uma unidade orçamentária pode fazer parte do orçamento, ainda que não corresponda a algum específico da administração direta, indireta ou fundacional. Então, como existe uma unidade orçamentária, pode existir ela fazer parte da LOA, fazer parte da classificação institucional, mas aí não haver um órgão específico dela. Pode? Pode. Já falamos, um órgão orçamentário ou unidade orçamentária nem sempre corresponde a uma estrutura administrativa. Então, a questão 9 está certa. Questão 11. A classificação por esfera aponta em qual orçamento será alocada a despesa, ao passo que a classificação institucional aponta em que área da despesa a ação governamental será realizada. E aí, a questão 10. Classificação por esfera aponta em qual orçamento será alocada a despesa? Sim, vai apontar se orçamento fiscal, seguridade social ou de investimentos estatais. E a classificação funcional vai apontar em que área da despesa a ação governamental será realizada?
Não. A classificação que aponta em que área da despesa da ação governamental será realizada é a classificação funcional. A institucional vai apontar para a gente a estrutura de alocação de recursos, o agente encarregado do gasto. Questão 10 está errada, por causa desse que área. Questão 11. No CEAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, os conceitos de órgão e unidade orçamentária podem ser considerados sinônimos. Órgão e unidade orçamentária pode ser considerado sinônimo? Nem no CEAF, nem em lugar nenhum. Classificação institucional esclarece para a gente que a gente tem um órgão, e esse órgão possui diversas unidades orçamentárias, não são considerados sinônimos. Questão 11, errada. Questão 12, na classificação institucional, há órgãos setoriais e unidades orçamentárias que não correspondem aos órgãos e entidades que compõem a administração pública. Essas unidades orçamentárias, todavia, são um conjunto de dotações que são administradas por órgãos do governo que também têm suas próprias dotações. Eu estou dizendo aqui que nós podemos, na classificação constitucional, ter órgãos e unidades que não compõem a estrutura administrativa da administração pública, aquela tradicional, ter um determinado ministério ou uma determinada unidade orçamentária. Isso é possível? Sim, aqui está correto. Essas unidades orçamentárias, todavia, são um conjunto de dotações, eu tenho um conjunto de dotações para elas, e elas serão administradas por outro órgão que tem suas próprias dotações. Então a questão 2 é bastante didática e ela está certa. Lembrando aqui no caso da questão 12, por exemplo, o caso do Ministério da Educação. Tem alguns órgãos lá dentro que não são voltados, não são os órgãos dentro do órgão orçamentário do Ministério da Educação, mas eles vão ser administrados dentro do órgão Ministério da Educação, dentro da estrutura administrativa do Ministério da Educação. Por exemplo, o órgão que cuida do FIES. Não tem o FIES, a estrutura administrativa FIES. Tem o Ministério da Educação que vai cuidar do FIES, mas existe lá a estrutura de órgão da área orçamentária relacionada ao FIES. Então a questão 12 está certa. Pessoal, essas foram as nossas questões CESP sobre a classificação institucional da despesa. Até a próxima.